Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rique e abundantemente. Shabbat Shalom. Eu sou o pastor Edson Cortaz Sardinha. É uma alegria estar com você essa manhã no nosso Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, uma meditação bíblica no Santo Evangelho, de segunda a sábado, 8 horas da manhã, ao vivo no Facebook, depois compartilhado no YouTube e também agora com você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. É uma bênção estar essa manhã na presença do Senhor. Shabbat Shalom. Eu sou o pastor Edson Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos deu, pela graça, Senhor, de amanhecer na Tua presença, de poder glorificar e exaltar o Teu nome. Como é bom, Deus, estar aqui, ó Deus, com as minhas irmãs, com meus irmãos, meditando na palavra do Senhor, nos alimentando da palavra de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós nessa manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor, Renata Roque, Osimelo, Maria Lúcia, glória a Deus. Eliane Maria Lopes, que beleza. Glória a Deus. Regina e Carlos, bênção do Senhor. Eu estou em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Fica 1 hora mais ou menos, 1 hora e meia de Gramado. Aqui é a cidade, a capital do Rio Grande do Sul da uva, mas não está na época de uva. Não é? Nós estamos na zona rural, trabalhando com o treinamento dos missionários da Jocum. São pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, pessoas que estão indo para as nações evangelizar. Uma bênção, né? Agora de tarde eu viajo para Porto Alegre, vou dormir na base da Jocum em Porto Alegre, e amanhã, se Deus quiser, bem cedinho, estou pegando o avião para o Rio, depois mais 3 horas de ônibus, estou de ônibus, né? 3 horas de ônibus até Nova Friburgo, e se Deus quiser, amanhã à noite estou pregando em Nova Friburgo. Tá bem, queridos? Então a gente não para honra e glória do Senhor. E segunda-feira a gente está de novo aqui no Evangelho do Dia, mas direto de Nova Friburgo. Amanhã temos a escola dominical, não esqueça, o culto da manhã. É o 5º domingo da quaresma. Pela liturgia, o último domingo da quaresma, né? Porque aí o outro domingo já é domingo da Semana Santa, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Sejam bem-vindos, irmão Zé Luiz, Lúcia Polar, todos vocês que estão conosco. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler então o Evangelho. O Evangelho hoje é João 7, 40, 53. Evangelho de João 7, 40, 53. Vamos ler esse Evangelho? Diz assim: quando ouvir essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes fariseus e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo nada sabe da lei, que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examina e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra da salvação, porque é evangelho que muda a nossa vida. Muito obrigado a Deus. Nós queremos ter a capacidade de nos maravilharmos com o evangelho todos os dias. Nunca cansar do evangelho, mas permanecer ouvindo diariamente o teu evangelho no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, Sandra. Graças a Deus, Maria Lúcia, Ione. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Querido, diante de Deus não existe neutralidade. Diante do Evangelho de Jesus, diante da proposta do reino de Deus, Suzy, não existe neutralidade. Olha só, Paulo César. Ou a pessoa vai agir crendo, ou vai agir com incredulidade. Isso aconteceu hoje, irmão Fausto, e isso aconteceu na época de Jesus. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, diante do Evangelho, ou eu vou interagir com fé e crença, ou eu vou agir com incredulidade. Está vendo, Ana Maria, Maria Lúcia, Daniel? Não existe como eu ser neutro diante do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de hoje fala justamente isso. Aqueles que acreditam, aqueles que se encantam com a palavra, aqueles que se maravilham com a palavra, aqueles que são, não é, como um beija-flor chupando néctar do Evangelho, e aqueles que simplesmente ignoram e nos chamam, inclusive, de ignorantes. Então, não existe neutralidade. Ou a pessoa é abençoada ou é amaldiçoada. Ou a pessoa acredita ou a pessoa duvida. Ou a pessoa recebe a bênção ou recebe a maldição. Então, esse evangelho demonstra isso, amado. Você vê Jesus no templo, conversando, ministrando, um grupo de pessoas que tem religião, mas não creem em Jesus, e outros que têm a religião e creem em Jesus. Diz assim o versículo 40, nós estamos lendo João 7, versículo 40, diz assim: quando ouvir essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Preste atenção na palavra o profeta, o artigo, né? O profeta, não um profeta, o profeta. Por quê? Porque na fé messiânica, na fé do Messias que viria, o Moisés disse que no futuro viria um profeta que seria maior do que ele. Então, todos esperavam a chegada do profeta, que seria maior do que Moisés. Quando Jesus começa a ensinar, começa a ministrar, algumas pessoas começam a crer que verdadeiramente ele é o profeta. O profeta Gessé e Carmen, profetizado, Teresa Pereira, por Jesus, por Moisés. Outros diziam, ele é o Cristo, que no grego é Cristo, no hebraico é Messias. Ele é o Messias, ele é o profeta. Então, esse grupo é o grupo que nós pertencemos. Aquele grupo que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que entende que Jesus é o profeta profetizado por Moisés que viria. Que ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. É isso mesmo. Aqui está definido quem é. Ele é o profeta.
o Messias, o Cristo. E nós, Eliane e Maria Lopes, nós estamos nesse grupo. Você está nesse grupo. Você que está assistindo esse vídeo porque alguém mandou para você, você é uma pessoa de fé e você está nesse grupo. No grupo daqueles que acreditam, daqueles que creem que Jesus Cristo é Deus conosco, que Jesus é o Emanuel, que Jesus é o Cristo, é o profeta, é o Messias. Louvado seja o nome de Jesus. Só que tem, irmãos e irmãs, diante da fé e da apresentação do Evangelho, pastor Orlando, uns, como nós, como você, não é? Uns irão acreditar e receber Jesus. Outros, a Bíblia diz, outros, porém. Outros vão criar o porém para não ir à igreja. Vão criar o porém para não tomar a Eucaristia, a Santa Ceia. Vão crer no porém, ou vão usar do porém para não entregar seu dízimo. Vão usar do porém para não investir na obra missionária. Então outros, pastor Orlando, porém, perguntavam, por acaso Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? É muito interessante porque até no evangelho de ontem, eles não sabiam de onde o Cristo viria, né? Alguns dizem assim, olha, nós sabemos que ele é da Galileia, mas quando o Cristo virá, ninguém saberá de onde ele veio. Aqui já estão dizendo, não, o Cristo virá de Belém. Não importa, querido, Jesus podia vir de Belém, de Jerusalém, da Galileia, de onde for. A incredulidade sempre iria criar o porém para não crer. O porém para não nascer de novo. O porém para não se converter. Tem pessoas que estão sempre elaborando desculpas para não crer. Mas deixa eu dizer uma coisa sinceramente. Ninguém precisa criar desculpa para não crer. É só não crer e ponto final. Deus te dá esse direito. Eu não creio, não tem problema. Agora, você que crê, você tem vida eterna. Você tem destino após a morte. Você tem vida e abundância. É interessante que eles ignoravam, né, que Jesus não veio da Galileia. Jesus cresce na Galileia, tem a cultura galileia, tem o sotaque galileu, mas Jesus nasce em Belém, na cidade de Davi. Mas eles ignoram isso. Antes, quando eles falaram, olha, ele veio da Galileia, nós sabemos que ele é da Galileia, e quando o Messias aparecer, ninguém saberá de onde ele é. Mas agora estão dizendo, não, ele é da Galileia, logo tem que vir de Belém. E eles ignoram que Jesus nasceu em Belém. E assim houve divisão entre o povo por causa dele. João 7:43. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Amados irmãos e irmãs, Jesus diz, eu vim trazer a espada. A espada da divisão daqueles que creem e daqueles que não creem. Jesus vai dizer, numa mesma casa, serão 2 contra 1, 1 contra 2, filho contra pai, pai contra filho, por causa dessa espada. Jesus não causou nenhuma divisão. Eles mesmos se dividiram no seu posicionamento diante de Jesus. João 7:43, Fátima. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Amado, nós amamos todos, nós queremos viver em paz, nós queremos fazer o bem,
nós queremos louvar a Deus, aleluia. Mas há neste mundo uma divisão entre luz e trevas. Há neste mundo uma divisão entre aqueles que aceitam Jesus e a graça de Jesus, e aqueles que não aceitam Jesus nem a graça de Jesus. Então, assim houve divisão entre o povo por causa dele. É um perigo aquela pessoa dizer assim, não, eu não quero ter divisão com ninguém. Aí ele vai abrindo mão da sua fé, vai abrindo mão da sua doutrina, vai jogando o evangelho fora, vai se desfigurando para agradar o figurino dos outros. Vai se desfigurando para encenar no palco do teatro dos outros e receber os aplausos do mundo. Isso é um perigo, querido. A pessoa vai agregando à sua fé valores que não são da fé para agradar aqueles que não estão na fé. Mas você precisa ficar com Cristo. Ele é o profeta, ele é o Cristo. Aquele ali entende que ele não é nada. Então há divisão. Amado, você é chamado para amar as pessoas, não para agradar as pessoas. Não existe nenhum versículo na Bíblia que manda você agradar as pessoas, manda você amar as pessoas, socorrer as pessoas, mas não agradar. Nós somos chamados para agradar a Deus e amar o próximo. O João 7,44 diz assim, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Isso eu disse ontem, gente. Não adianta. Jesus teria que morrer em Jerusalém na sexta-feira santa, dia 14 de Nisan, segundo o Evangelho de João. Jesus teria que morrer às 3 horas, na hora do sacrifício da tarde. Jesus teria que morrer naquele momento que era o kairós de Deus. Não o cronos humano, não no tempo do humano, irmão Reinaldo Pereira. Jesus teria que morrer no tempo de Deus. Então, João 7,44, Reinaldo, diz assim, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ainda não chegou a Semana Santa. Ainda não chegou a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Ainda não é momento de Jesus morrer. Ainda não é momento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Então eles tentavam prender Jesus, mas ninguém lhe pôs a mão. Ninguém tira a vida de Jesus. Jesus falou assim, ninguém tira a minha vida. Ninguém pode dar nem tirar. Isso eu tenho autoridade sobre minha vida. Jesus não morre na hora que aqueles homens queriam que ele morresse. Jesus não morre na hora que Pilatos queria que ele morresse. Jesus morre na hora determinada pelo Pai, no kairós de Deus. Isso significa, amados irmãos e irmãs, no tempo de Deus. Aleluia! Não no tempo do mundo, não no tempo das trevas, não no tempo da iniquidade. Não importa como a iniquidade tem crescido, nós vamos sempre viver no kairós de Deus. É o tempo de Deus que trabalha na nossa vida, não o tempo da iniquidade ou a vontade do mundo. O tempo da iniquidade, a vontade do mundo é o cronos. O tempo de Deus é o kairós. Você está no kairós. Você está no tempo de Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, porque Deus permitiu que esse evangelho chegasse agora para você, para determinar assim, você é feliz no tempo de Deus. Você está no tempo de Deus, no kairós de Deus. Tem gente que fala essa palavra de forma negativa. É no tempo de Deus, não é?
como se fosse daqui a 1000 anos. Tempo de Deus é kairos, eu estou na vontade de Deus, eu estou no tempo de Deus, e todas as coisas vão acontecer no kairos. Louvado seja o nome de Jesus. João 7,45, o Senhor diz assim o Evangelho: os guardas voltaram da presença dos principais sacerdotes fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? Eram os guardas do templo, não eram os guardas de Roma, eram os guardas do templo que foram lá para prender Jesus. E eles voltam sem Jesus. Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam assim: Diná, jamais alguém falou como este homem. Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Você percebe que eles nem conseguem explicar porque eles não trouxeram Jesus? Nem argumento eles têm. Eles estão admirados, apaixonados. Os olhos desses soldados, Ana Maria, estão assim com dois corações. Eles estão em êxtase, impactado, maravilhado, entre aspas, encantados com esta palavra. Por que vocês não trouxeram Jesus? Eles não dão nenhuma desculpa e diz: jamais alguém falou como este homem. Jamais. Eles ficam abobalhados, embriagados, extasiados, maravilhados com a palavra do Evangelho que sai da boca de Jesus. Eu até escrevi aqui no meu lecionário assim, olha, eu quero ter a capacidade de me maravilhar com o Evangelho todos os dias. Eu quero ter a capacidade de todos os dias sentir-se apaixonado por esse Evangelho, por essa palavra, todos os dias. Eu quero todos os dias ser impactado por essa palavra e falar todos os dias assim no meu coração: jamais alguém falou como este homem, Jesus Cristo. Jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou com este homem. Eu estou maravilhado, eu estou encantado, eu estou abobado, eu estou verdadeiramente extasiado, porque ninguém jamais falou como este homem. Louvado seja o nome de Jesus, irmã Leia. Que coisa tremenda. João 7:47. Os fariseus então disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Aleluia! Você vai chegar e vai falar assim para alguém, César, da tua família: eu estou apaixonado por Jesus, pela igreja de Jesus, pelos sacramentos de Jesus. Eu estou apaixonado pelo batismo, pela Santa Ceia. Eu estou apaixonado em poder ir à igreja adorar Jesus. Eu estou apaixonado em servir Jesus na igreja, no corpo místico de Deus. As pessoas vão falar assim: será que vocês foram enganados? Será que também vocês foram enganados? Porque para o mundo, irmãos e irmãs, nós estamos usando os meios de comunicação para te enganar. Para o mundo, aquela igreja que foi construída para te enganar. Aquele sacerdote, aquele ministro, ele quer te enganar. Então, quando você fica maravilhado com as palavras de Jesus, com as coisas de Jesus, com o corpo de Jesus, com os sacramentos de Jesus, com as ordenanças de Jesus, com a adoração de Jesus,
Quando você chega e testemunha, talvez dentro da sua casa, eu estou maravilhado com o culto, com a adoração, com a igreja, eu estou maravilhado em poder entregar meu dízimo, minha oferta, em fazer missões, eu estou maravilhado, aleluia, com o evangelho do dia. Eles vão dizer assim: será que também vocês foram enganados? Né? O olhinho deles vão ficar assim meio fechadinho, falando assim: será se vocês também foram enganados? Amado, vou te dizer uma palavra para você em nome de Jesus. Não deixe de se maravilhar com o evangelho todos os dias por causa dos outros. Não deixe de se maravilhar com a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, por causa dos outros. Não deixe de se maravilhar com a Eucaristia, com a Santa Ceia, por causa dos outros. Não deixe de se maravilhar com a fidelidade, com a adoração, com o dízimo, com a oferta, com o louvor, com o cântico, com o monte, com o jejum, com a quaresma, por causa dos outros. Amado, se você começar a viver o teu evangelho segundo a opinião dos outros, você nunca vai crescer espiritual, nunca haverá uma evolução no teu espírito, você nunca sairá do canto de uma parede oprimida pelos outros, você continuará sendo uma criança de castigo por causa da opinião dos outros. Você continuará sendo aquela criança virada para a parede, sem olhar a vida, sem olhar o melhor de Deus, sem viver tudo que o Evangelho tem para você, por causa da opinião religiosa dos outros. Eu não vou ser crente não, senão vou ser chamado de bobo, vou ser chamado de burro, vou ser chamado de ignorante, vou ser chamado de fanático. Na minha infância eles chamavam de débil mental. Você chamava de débil mental. Amado, não deixe de se maravilhar com o evangelho do Senhor. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Aí agora eles vão fazer uma cara de intelectual. Se tivesse óculos, iam botar o óculos assim, ó, como intelectual. Vão botar a mão no coração e vão falar assim: por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. É quase que um sinônimo para burro. Aliás, é um burro amaldiçoado, né? Por acaso alguma das autoridades, algum dos teólogos, dos filósofos, dos intelectuais, não é? Ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe, esse povo que é ignorante, esse povo que é burro, esse povo que não vale nada, é maldito. Ou seja, por você seguir Jesus, se maravilhar com as palavras de Jesus todos os dias, por você desenvolver a capacidade de se maravilhar com o Evangelho todos os dias, você é chamado de ignorante e maldito. Mas isso não muda a sua opinião. Sabe por quê? Aquele que tem uma experiência não está à mercê daquele que tem um argumento. Escreve isso agora. Aquele que tem uma experiência não está à mercê daquele que tem um argumento. Orlando Lima Júnior, lembra, né, Júnior? A gente com 20 anos, a gente sempre citava essa palavra. Era daquele livro do Smith Wigglesworth, O Apóstolo da Fé. Aquele que tem uma experiência jamais estará submisso com aquele que tem o argumento. Nós não temos argumentos, nós temos experiências. Esses guardas nem argumento tiveram. Eles só falaram assim: jamais alguém falou com esse homem. Isso não é argumento. Mas eles têm experiência. Quando você tem experiência com Jesus, Maria, Regina e Carlos,
ninguém consegue tirar a tua fé. A luta não tira a tua fé. O problema não tira a tua fé. A família não tira a tua fé. A oposição não tira a tua fé. As redes sociais não tiram a tua fé. Os hereges não tiram a tua fé. A enfermidade não tira a tua fé. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque você tem experiência e não argumento. Por isso, a nossa vida cristã precisa ser vida de acumular experiência com Cristo. Um dos primeiros videogames de joguinhos, que eu nunca tive mania de jogar nada, mas um dos primeiros videogames de joguinhos era um bichinho que ia comendo assim, eu não sei nem o nome dele, Pepe não sei o que. Ele ia assim, ó, à medida que ele ia andando, ele ia comendo umas bolinhas assim. Quem lembra disso? Ia comer. A nossa vida tem que ser assim, querido. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai se alimentando de novas experiências com o Evangelho de Cristo. A gente vai crescendo em amor, em alegria. Nosso coração vai sendo tomado pelo Evangelho de Cristo. Nós começamos... Aí, ó, isso mesmo, Fausto. Pac-Man, não é? Pac-Man. A gente vai crescendo na graça. A gente vai, né? Olha aqui, ó, se alimentando das experiências com Cristo. E aquele que tem uma experiência não está à mercê daquele que tem o argumento. E eles não sabiam, né, gente? Um dos principais fariseus daquela época, chamado Nicodemos, tinha muita dúvida sobre Jesus e queria amar Jesus. E um dia foi conversar com Jesus à noite. E eles nem sabiam. Eles dizem assim, ó, será que alguma autoridade ou algum dos fariseus creu nele? Sim. Nicodemos, em João 3, crê em Jesus. José de Arimateia, um dos membros do Sinédrio, crê em Jesus. E a palavra do Senhor diz assim no 50, João 7,50, Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ele está dizendo assim, Eloned, essa prática que vocês estão fazendo está sendo contra a lei. A nossa lei não condena ninguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez. Nicodemos está defendendo Jesus. Nicodemos está defendendo o Senhor. Não é? Porque Nicodemos é uma autoridade e é um fariseu que creu em Jesus. Está abismado porque aqueles outros fariseus estão condenando Jesus sem ouvir Jesus. É aquela pessoa, Eloned, que vai na feira, né? Ali perto da casa da Eloned tem uma feira muito boa, aí vê a laranja, assim, essa laranja é azeda. Essa laranja não presta. Você já provou essa laranja? Você já comprou essa laranja? Não. Então, como a pessoa tem a condição de falar, de condenar, de criar conceitos sem experimentar? Não é? É isso que Nicodemos está falando, gente. No João 7, 52, diz assim, eles responderam, por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Eles ignoram, né, gente? Isaías 9, do versículo 1 ao 4, depois lê lá, Isaías 9, do 1 ao 4, onde diz que da Galileia dos gentios, uma grande luz iria resplandecer nas trevas. Nem a palavra direita eles conhecem. E quando eles dizem para Nicodemos, por acaso você é da Galileia? Porque os judeus de Jerusalém tinham um alto preconceito com os judeus da Galileia. Os judeus da Galileia eram camponeses, eram homens do campo, eram homens da semente, do gado, da horta, da plantação. Eram pessoas mais simples, não era do templo, do sacrifício, das leis. Eram religiosos,
mais envolvido com a vida e com a palavra de Deus. Então eles tinham um grande preconceito. Por isso que eles falam, por acaso você é da Galileia, ô Nicodemos? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Estão ignorando, não é? Isaías 9. E a palavra diz, e cada um foi para a sua casa. Guarda isso agora. Cada um foi para a sua casa. Aqueles que creram que ele é o profeta, o Cristo, e aqueles que não creram em nada. Aqueles soldados que se maravilharam com a palavra de Deus, Nicodemos que creu em Jesus, e aqueles que nada creram. Aqueles que chamaram de ignorantes e malditos que creram. Cada um foi para a sua casa. Está definido aqui, amado. Aqui está a linha divisória. Ou você vai para casa crendo, feliz, abençoado, extasiado, maravilhado com essa graça que é Jesus? Ou você vai para casa deprimido, frustrado, derrotado, magoado, desgraçado, porque não crê na pessoa de Jesus? Como você quer ir para a sua casa? E cada um foi para a sua casa. Como você quer ir para a sua casa? Como você quer ir para o seu lar? Como você quer hoje viver esse dia? Na alegria da fé ou na tristeza da incredulidade? Jesus tem o melhor para fazer no teu coração. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Deixa Ele entrar na sua vida e mudar a tua história. E você que serve Jesus, como a nossos irmãos e irmãs, permaneça firme. Não negocie a sua fé. Não abra mão desse fervor. Estou fraco, não importa, fraco ou forte, continue firme, com a capacidade de se maravilhar com o Evangelho todos os dias. Com a capacidade de todos os dias falar assim, jamais alguém falou como este homem Jesus. As palavras de Jesus são vidas eternas. Olha, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nela vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. Glória a Deus. Continue se maravilhando com o Evangelho e sendo abençoado por Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse Evangelho santo e tremendo. Obrigado a Deus por essa manhã tremenda e maravilhosa. Queremos continuar vivendo esse Evangelho e nos maravilhando com essa graça, em nome de Jesus. Amém. Querido, se precisar, se necessário for, esteja então ouvindo esse Evangelho de novo, compartilhando. Amém, Reinaldo? No nome de Jesus Cristo, Suzete, irmãos e irmãs que vão assistir depois. Queridos, ore por mim. Vou agora ministrar de manhã a aula, de 9 a meio-dia. Lá para as 5 horas estou indo para Porto Alegre. Em Porto Alegre vou dormir na base missionária lá da Jocum. Amanhã de manhã pego o avião para o Rio. Como eu estou a pé, vou pegar o ônibus para Nova Friburgo, 3 horas de ônibus, para conseguir chegar a tempo para o culto da noite, amanhã pregar a palavra do Senhor. Amém? Quero você adorando o Senhor. Amanhã tem escola dominical, 9 horas da manhã, com a nossa irmã Eni Magalhães, sobre uma palavra tremenda. Nós preparamos um estudo lindo amanhã. Tem o culto da manhã do 5º domingo, que vai estar pregando, dando Santa Ceia, é o pastor André Sanches. Amém? E à noite eu vou estar pregando e dando Santa Ceia. Então quero você com a gente, de manhã, de tarde, de noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos então orar, interceder pela sua vida, né, Fausto? Estamos aí orando pelo Davi, Fausto. Em nome de Jesus, para o Davi ser curado. Eu falei que o Davi, eu quero que ele chegue a 110 anos. Ele não gostou, não. Não é? Orar pela vida do pastor Lano Lima Júnior, orar pela vida da Madalena, da Paulinha, de todos vocês, querida Tereza. Né, Tereza? Orar pelo David, Tereza, em nome de Jesus. Diná,
E Eni, estamos orando aí pelo Rico, para que ele continue sendo curado, abençoado. Amém? Orando pelo Jaime, querida Penha, que vai assistir. Orando por todos vocês. A Moisete, Ivete, Luzia também, um beijo, vocês sempre assistem. Deus abençoe vocês. Não é, irmão Osmar, Maria Regina, Marina, Maria, né, orando por todos vocês. Orar pelas pessoas que estão fazendo aniversário hoje, né? Orar pela sua vida, irmã Gabriela, né, Natalia, Liz na escola. Glória a Deus. Orar pela vida de vocês. Amém? Orar pelo Gabriel, não é? Glória a Deus. Renata do Gabriel. Glória a Deus. Vamos então orar pela sua vida, pelo seu trabalho. Orar pela Sandra, pelo Reinaldo. Em breve vamos nos ver. Em nome de Jesus, estaremos juntos aí em Rondônia, também fazendo missões. Glória a Deus. Inclusive, Reinaldo, Sandra, esses missionários aqui dessa base aqui de Caxias do Sul vão fazer o projeto Mochilão. O projeto Mochilão, eles vão pelo Brasil evangelizando, mas no projeto eles não podem levar cartão de crédito, cartão do banco ou dinheiro. Eles têm que fazer toda essa caminhada na providência divina. E eu pedi para eles passarem em Ji-Paraná, ficarem pelo menos alguns dias ali na nossa casa, lá em Ji-Paraná, no Mosteiro Terra Santa. Quando eu estiver chegando aí, vou falar para vocês dar um abraço neles e ver que meninas e que rapazes maravilhosos que saem pelo mundo evangelizando, só dependendo do Senhor. Amém? E é uma oportunidade da igreja servir missões, né? Que alegria. Guarde bem, querido. Missões não se faz nem perto da nossa casa, nem longe da nossa casa. Missões é feita onde Deus quer. Então, se Deus está mandando você evangelizar agora, fazer missões agora, do lado da sua casa, faça. Se a missão Deus está mandando você ir para outro lugar distante, faça. O importante é que você faça missões, ore por missões e sustente missões. Amém? Senhor, nós colocamos, ó Pai, cada pedido de oração que aqui está, colocamos a Igreja de Cristo na face da terra, oramos pela paz de Jerusalém, oramos pela paz da Ucrânia, Pai amado, oramos, ó Deus, pelo mundo em conflito, oramos pelo nosso Brasil, esse ano é ano de eleição, que o Senhor venha abençoar nosso Brasil, oramos, ó Deus, pela saúde do meu irmão e da minha irmã, oramos pela área financeira, profissional, pela tua vontade revelada, pelo teu cuidado, pelo teu apoio, pela tua bênção. Toma conta, Pai amado, de cada vida, Senhor. Abençoe o meu retorno para Nova Friburgo. Pai amado, abençoe a Lídia, Estevão, Marisa. Abençoe nossa casa, nosso lar. Abençoe cada irmão e irmã, Pai. Nos dê um dia cheio do teu Espírito Santo. Abençoe a Denise Vieira, o Marcos ali em Portugal, a Suzy e o Fausto ali nos Estados Unidos, meus irmãos do Brasil inteiro que nos acompanham, do Rio, Nova Friburgo, Rondônia, Rio Grande do Sul, Nordeste, Centro-Oeste. Pai amado, que possamos viver esse evangelho abençoado. Por isso, ó Deus, nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós agora e para sempre. Amém. Queridos, eu espero vocês amanhã e espero vocês segunda-feira, 8 horas da manhã, se for a vontade de Deus. Amém? Um beijo. Paz do Senhor Jesus.